encontra-se hoje em dia poucas obras específicas em relação ao IOF, e eu digo isso porque o IOF, até certo tempo atrás, ele era um tributo um pouco irrelevante nas operações, uma vez que ele tendo seu caráter regulatório, ele era utilizado como uma norma de intervenção na economia para fins extrafiscais. A partir da Lei 9779 de 99, 9779 de 99, perdão, artigo 13, as operações do IOF elas passaram também a ser tributadas entre pessoas jurídicas não financeiras, o que vem trazendo um certo impacto para o planejamento tributário das empresas. Hoje em dia se vê autos de infração pelo IOF, do IOF milionários, e o que traz preocupação o que traz ao estudo e o que traz relevância ao tributo. Bom, o IOF sobre as operações de crédito, ele tem uma incidência, o fato gerador dele, o aspecto material dele é a entrega ou a colocação à disposição do interessado de certo montante de dinheiro. Esse fato gerador, o aspecto material, ele traduz um fato que se inicia e se conclui em determinado momento com uma comunicação. Em contrapartida, a Lei 8894 de 94, ela possibilitou a incidência do tributo diariamente sobre as operações de crédito. Isso, em análise pela teoria geral da norma tributária, teria uma incompatibilidade entre o aspecto material do tributo e o aspecto temporal. O IOF ele teve a sua aparição na Constituição de 1946 como competência da União para instituir impostos sobre negócios e sobre economia, artigo 15, inciso 6. A Lei Federal 5.143 de 66, ela instituiu as normas gerais do IOF. Hoje essa lei é recepcionada como lei complementar pela Constituição de 88. A Lei Federal 5172 também, que é o CTN, também traz normas acerca do IOF, estabelecendo as suas hipóteses de incidência. A Constituição de 88 que trouxe, na verdade, ela alterou a denominação para impostos sobre operações de crédito, câmbio e seguro, que hoje em dia é chamado. Bom, o aspecto material do IOF, como o saudoso professor Geraldo da Talíbara dizia, o aspecto material ele traduz a imagem abstrata do fato tributário. Então, pela Constituição da República de 88, o aspecto material ele traduz uma operação de crédito. Okay? O artigo 1º, inciso 1º da Lei 543, que é a lei que trata da norma geral do IOF, ela diz que o fato gerador se dá com a entrega do respectivo valor ou a sua colocação à disposição do interessado. O CTN ele traz uma disposição bastante similar com relação a isso. Também a entrega total ou parcial do montante do valor constitui objeto da obrigação ou a sua colocação à disposição do interessado. Observe que o verbo núcleo da hipótese do aspecto material, ele traduz um fato, um fazer, que é muito claro que entregar alguma coisa a alguém é uma coisa que se exaure em uma única operação. Você não entrega e continua entregando nada no meio. É um fato que inicia e conclui em uma determinada operação. Bom, para fazer esse cotejo com relação à incidência da alíquota, ao momento da incidência,
deve-se fazer uma análise do aspecto material do tributo conjugado com um aspecto temporal, que vai dizer o momento da incidência do tributo. O aspecto temporal, ele, face ao silêncio da lei, a doutrina ela é unânime de que, não havendo disposição legal quanto ao momento do fato gerador, ele se dá na medida em que o verbo núcleo do aspecto material ele é concretizado. O artigo 114 do 116 do CTN, inciso 1, ele fala que o momento em que se verificar as circunstâncias materiais necessárias e que provocarem os seus efeitos, que normalmente eles são próprios. Okay? Então, mesmo assim, ainda que houvesse incidência da lei, no caso, na verdade, a Lei 9779 de 99, ela trouxe expressamente quando se dá o fato gerador do IOF. Então, no seu artigo 13, parágrafo 1º, ele traz expressamente: considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da concessão do crédito. Ou seja, foi coerente com o aspecto material, que é a entrega ou colocação à disposição, a data da concessão do crédito. Tá? Então, fica muito claro que o fato gerador ele vai se dar ali na data da concessão do crédito. Agora, é importante, para fins didáticos, subdividir a interpretação do aspecto temporal nas três hipóteses que a doutrina traz. A doutrina traz que a classificação dos fatos geradores sobre o critério temporal, o fato gerador pode ser instantâneo, pode ser periódico ou pode ser continuado. É interessante notar que o professor Paulo de Barros Carvalho ele critica veementemente essa classificação. Ele diz que todo tributo ele é instantâneo. Muito embora a lei determine que para certos tributos a incidência vai ser em determinado momento, mas todo tributo ele vai ter a sua incidência num momento concreto que vai iniciar e vai se exaurir ali. Mas para fins didáticos, a doutrina distinguiu o fato gerador instantâneo como aquele que surge cada vez que dá lugar a uma relação obrigatória, ou seja, ele surge cada vez que o fato é concretizado. Ele traz, a cada vez que o fato ocorre, ele traz uma relação obrigacional autônoma. O fato gerador periódico, ele traz o conjunto de fatos, circunstâncias e acontecimentos globalmente considerados. Ou seja, ele seria o imposto de renda, né, que de acordo com as circunstâncias que ocorrem naquele exercício, ele vai ter a sua incidência lá no final do ano. E o continuado, que ele incide sobre tributos que traduzem um ser, ou um estar, né? ou melhor, que traduzem uma propriedade, um ser ou estar, ou seja, uma propriedade, vamos supor, o IPVA, o IPTU. No caso, o IOF, ao meu ver, a única classificação que ele pode entrar aqui é como fato gerador instantâneo. Entregar ou colocar à disposição de alguém não traduz um fato gerador continuado. Você coloca à disposição, você entrega uma vez só. Não é periódico, porque ele não necessita das circunstâncias de outras circunstâncias para se concretizar. Bom, ainda assim, né, diante de todas essas considerações aqui trazidas, a Lei Federal 8894, ela trouxe o seguinte normativo, né? O imposto sobre operações de crédito, câmbio seguro ou relativos a ativos e valores imobiliários será cobrado a alíquota máxima de 1,5% ao dia sobre os valores das operações de crédito e relativos a ativos e valores imobiliários. 1,5% ao dia. Bom, esse
incidência da alíquota, ela é uma consequência da hipótese de incidência, né? O próprio professor Sacha Calmon, ele distingue isso muito bem, que da hipótese endonormativa, né? A hipótese de incidência é a consequência normativa. Então, como que poderia ser possível, diante de um único fato gerador, ter incidência todos os dias durante aquela operação? A incidência da alíquota, ela pressupõe a ocorrência do fato gerador. Um fato gerador é uma incidência de alíquota, né? É o único tributo brasileiro que tem uma incidência diária de alíquota. E isso é absolutamente incoerente diante da teoria geral da norma tributária, né? Isso também, além do crédito, aplica-se também aos valores imobiliários, que tem como fato gerador a aquisição, a cessão, resgate, repactuação, ao pagamento e liquidação de títulos, valores imobiliários. Você vai ter incidência sobre todo dia, mesmo que tenha ocorrido ali no caso uma única operação. As operações de câmbio, que traduz a operação de câmbio, por exemplo, ela tem como fato gerador a entrega da moeda nacional ou estrangeira. Bom, a entrega da moeda nacional estrangeira é uma operação de câmbio. Agora, a entrega de determinada quantia de dinheiro ou colocação à disposição do interessado é uma operação de crédito. Qual que é a diferença de uma da outra para que um tenha incidência diária e o outro não, né? Qual é a diferença para que a operação de crédito tenha operação diária, tenha incidência diária de alíquota, e a operação de câmbio tenha a incidência sobre uma única operação? Então, senhores, diante das considerações, a primeira conclusão que eu tiro do objeto que temos estudado é que a incidência de alíquota ela tem como consequência a consumação do fato imponível. Para cada fato, haveria uma incidência de alíquota, de acordo com a teoria geral da norma tributária, amplamente estudada pelo professor Paulo de Barros Carvalho e pelo professor Sacha Calmon Navarro Coelho. A singularidade dos efeitos jurídicos para cada fato imponível consumado. Ou seja, para cada operação você tem uma singularidade de consequências. Tá? Agora, uma questão para concluir, é a questão da justiça tributária e do princípio da isonomia. Não seria correto que o contribuinte que oferece um empréstimo por um mês pagasse ali a mesma quantia ou um percentual idêntico daquele contribuinte que gaste ali 2, 3 anos com o crédito. Nessa hipótese, e como aqui uma proposição e sugestão do tema, eu proponho a incidência única da alíquota no ato do adimplemento do contrato de crédito. Porque no ato do adimplemento do contrato de crédito, você vai ter ali, além do valor principal do crédito, você vai ter os acessórios, você vai ter os juros, né, que é a base de cálculo do IOF. Então, não haveria problema nenhum no caso, ainda que o fato gerador fosse na data da concessão. Não tem problema nenhum para postergar essa incidência para a data para o momento do adimplemento. É o que ocorre, por exemplo, no ITCD causa-mortes. A hipótese de ter o fato gerador se dá com a abertura da sucessão. No entanto, o recolhimento do tributo vai ser com a partilha, quando for apurado o monte-mor. Então, a sistemática proposta aqui seria a mesma. Agora, o que não se pode conceber é a incidência de alíquota todos os dias, né, infinitas vezes, por uma única operação de crédito, um único fato gerador. Obrigado pela atenção. Então, pessoal, o tema agora é pegar impacto federativo. Em uma federação tripartite como a nossa, os conflitos federativos são inevitáveis. Já em 1787, a lei de Sander Hamilton, com seus famosos artigos federalistas, já nos alertava para a impossibilidade de se imaginar que um Estado federativo e seus entes federados jamais entrariam em conflito. Isso porque seria o mesmo que imaginar que seres humanos não seriam ambiciosos, nem ávidos, nem vingativos. Então,
nós resolvemos estudar os conflitos federativos brasileiros não mais porque tornam tributação sobre o consumo, onde nós temos clássicas discussões sobre guerra fiscal de ICMS, lote de crédito de ICMS, obtenção de benefícios fiscais sem aprovação do CONFAS, quando determina a lei complementar 24 de 75. Aliás, a lei complementar essa de duvidosa constitucionalidade. Não, dessa vez nós resolvemos estudar os conflitos federativos no que toca a tributação sobre a propriedade, em especial em relação ao IPVA. Isso porque tem se tornado uma prática corriqueira de alguns estados de reduzirem as alíquotas desse imposto como forma de atrair investimento para os seus territórios. É exemplo do que fez o estado de Minas Gerais ao reduzir as suas alíquotas de 2% para 1%, incidente sobre a propriedade de veículos automotores destinados exclusivamente à locação. Ocorre que, paralelamente a isso, os estados que se sentem prejudicados, exemplo do que tem feito o estado de São Paulo, vem atuando os contribuintes que lá circulam com seus veículos, mas que foram emplacados em outros estados, como por exemplo no estado do Paraná. Para vocês terem uma ideia, em 2007, o estado de São Paulo realizou uma grande operação chamada Operação Rosa Negra, onde foram apreendidos e autuados mais de 6 mil veículos, que lá circulavam, mas que haviam sido emplacados em outros estados, e a maioria deles no Paraná. Então, diante dessa circunstância, desses fatos, nós nos questionamos quais seriam as limitações constitucionais à concessão de benefícios fiscais de IPVA em face do Pacto Federativo. E não seriam essas medidas de retaliação, como tem feito o Estado de São Paulo, uma limitação ao tráfico de bens e pessoas, prevista na Constituição? E se sim, quais seriam então as medidas postas à disposição dos Estados para combater esse gênero separatista, na expressão da professora Isabel? Então vamos lá. A Constituição de 88, o Tratado da Repartição das Competências Tributárias, atribuiu à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a competência para a instituição de impostos, tributos não vinculados a uma pontuação estatal, como fonte de receita para a execução de suas atividades fins, e atribuiu exclusivamente aos Estados e ao Distrito Federal a competência para a instituição do IPVA. Ocorre que, apesar de termos uma rígida repartição de competências, algumas expressões são de difícil aplicação, de difícil compreensão pelo aplicador do direito. Então, a Constituição de 88 atribuiu à lei complementar a função de definir o fato gerador do contribuinte e a base de cálculo desses impostos, além de dirimir eventuais conflitos de competência em relação às leis federativas e em relação a esses impostos. Ocorre que, pelo menos em relação ao IPVA, ao contrário do que se deu com o ISS, que nós temos a lei complementar 116 de 2003, e com o ICMS, que nós temos a lei complementar 8796, o Congresso Nacional vem submetindo a solução constitucional de editar a lei complementar de normas gerais de tributação do IPVA. Isso tem feito com que os Estados passem a exercer a sua competência legislativa plena. Isso temos o artigo 24, parágrafo 3º da Constituição, 34, parágrafo 3º da DCT. Além disso, o Senado Federal, da mesma forma, ainda não editou a resolução que deveria fixar a alíquota mínima desse imposto, conforme previsto no artigo 155, parágrafo 6º, inciso 1 da Constituição. Então, diante desse cenário, não é difícil concluir a dificuldade de chegar a um consenso sobre o assunto e a ampla liberdade legislativa que foi deixada na mão dos Estados para tratarem do IPVA. Ocorre que, justamente, o aspecto da hipótese de existência tributária do IPVA mais controverso de todos é justamente a sua territorialidade, que lida justamente com o Pacto Federativo. Isso porque a maioria dos Estados, exemplo do Estado de Minas Gerais, determina que o IPVA incidirá sobre os veículos automotores registrados nos seus municípios, ao mesmo tempo que o artigo 120 caput do Código de Trânsito Brasileiro determina que os veículos sejam registrados nos municípios em que domiciliado o seu proprietário. Mas parece que alguns estados, exemplo do estado do Paraná, não vem respeitando o que prevê o Código de Trânsito Brasileiro, essa lei federal. Isso porque o estado do Paraná permite que qualquer contribuinte possa registrar o seu veículo lá e recolher o IPVA para o estado do Paraná, em detrimento dos cofres públicos de outros estados, mesmo que o contribuinte não seja domiciliado naquele estado. Isso acaba quebrando com a neutralidade do tributo, residindo nesse ponto, portanto, a guerra fiscal do IPVA. Porque os estados que se sentem prejudicados vêm atuando os contribuintes, exigindo novo recolhimento do IPVA, mesmo que esse contribuinte, registrando seu veículo em outro estado, lá já tenha recolhido o IPVA, com base em uma lei válida, posta pelo estado e ainda não declarada profissional pelo STF. E isso me parece um flagrante quebra da proteção da confiança do contribuinte que se valeu dessa lei, válida ainda não declarada constitucional, exigindo agora o recolhimento de um novo tributo. E aqui eu chamo a atenção para um artigo muito interessante, que saiu publicado nessa última dialética, do professor Raul Tourinho Leal, em que ele trata da guerra fiscal do ICMS, da proposta de súmula vinculante, ultimamente para a PSB 69, da necessidade de modulação dos efeitos nesses casos, em que ele diz o seguinte: olha, nenhum cidadão pode ser punido por cumprir as leis do seu estado.
A partir do momento que os poderes federativos passam a questionar o comportamento do cidadão que simplesmente cumpriu a lei, o que se supõe absurdo. Passaríamos a romper com o império das leis e exigir que cada cidadão faça um juízo prévio de valor sobre a lei, para só então definir se deve ou não cumpri-lo. Isso me parece absurdo. Ora, os Estados têm um mecanismo adequado para combater a guerra fiscal, que é justamente o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade no STF. Tanto é que há muitos anos, o ilustre ministro Cuca Pertence, ao tratar da concessão de benefícios fiscais sem aprovação do CONFAS, já afirmou: em se tratando de guerra fiscal, a solitária força da paz aquartelha-se deste salão. Ao Supremo Tribunal Federal, que tem feito recolher-se a bom comportamento, os estados beligerantes que no dia denunciam, no outro dia são denunciados. E nesse mesmo julgado, célebre julgado, sempre repetido quando se fala de guerra fiscal, ele diz o seguinte: olha, o propósito de retaliar os preceitos de outros estados inquinados na mesma balda não convalidam a retaliação, e constitucionalidades não se compensam. Ora, me parece que, tal como a glosa de crédito CMS, a simples atuação do contribuinte que recolher o IPVA, com base em uma lei válida, permitida para aquele estado que não foi declarado constitucional, me parece uma medida de retaliação que não encontra validade na Constituição, uma sanção política, uma limitação ao tráfico de bens e pessoas prevista na Constituição. E aqui chamo a atenção para outros dois julgados que estão sendo realizados no Supremo Tribunal Federal, discutindo outras duas questões, mas dessa vez, ainda na tributação sobre o consumo, se discute a guerra fiscal do CMS, que está sendo analisado o Pacto Federativo como forma de resguardar a unidade política e econômica do Estado Federado Brasileiro. O primeiro deles diz respeito à glosa de crédito do CMS, quando a ilustre ministra Ellen Grace, analisando a medida cautelar 2611, na verdade ele se tratava de pedido de consideração do contribuinte para que fosse atribuído efeito suspensivo ao seu recurso extraordinário, ou seja, no último suspiro do contribuinte que conseguia abrir os olhos da ministra, e tratava justamente da glosa de crédito do CMS do Estado de Minas Gerais. A ilustre ministra Ellen Grace diz o seguinte: o Estado de Minas Gerais pode acudir a inconstitucionalidade do benefício fiscal concedido pelo Estado de Goiás em sede de ação direta de inconstitucionalidade, mas a pura e simples glosa de créditos apropriados é descabida, por quanto não se compensam as inconstitucionalidades. Então me parece que esse entendimento deve ser aplicado também em relação ao IPVA. O outro julgado aqui que eu cito, agora já tratando do protocolo SMS 21, que acredito que seja conhecimento da maioria de todos, na verdade não é exatamente do protocolo SMS 21, mas de uma lei da Paraíba um pouco anterior ao protocolo SMS 21, mas que da mesma forma que houve aquele teratológico diferencial de alíquotas do comércio eletrônico, quando você tem o contribuinte do imposto metendo a mercadoria para o consumidor final em outro estado, não o contribuinte do imposto, e exigindo desse, a partir de agora então, recolhimento do que nos parece um diferencial de alíquota, ao contrário do que prevê expressamente na Constituição. Então, tratando dessa questão, foi utilizada uma dica pela OAB em relação a essa lei da Paraíba e foi concedido liminar, suspendendo os efeitos dessa lei. E, referendando essa liminar, agora pelo Pleno do STF que foi referendada essa liminar, o ilustre ministro Joaquim Barbosa, analisando a questão à luz do Pacto Federativo, diz o seguinte: peço pena para ler. Os entes federados não podem utilizar a sua competência legislativa privativa ou concorrente para retaliar os outros entes federados sob o pretexto de corrigir desequilíbrio econômico, pois tais tensões devem ser resolvidas no foro legítimo que é o Congresso Nacional. E disse mais: é impossível alcançar a integração nacional sem harmonia tributária. Adequado ou não, o modelo escolhido pelo Constituinte de 1988 para prover essa harmonia e indispensável segurança jurídica se fixou na regra da origem. O CONFAS, por cada um dos Estados-membros singelamente considerados, não pode substituir a legitimidade democrática da Assembleia Constituinte, nem do Constituinte derivado da fixação dessa regra. Por outro lado, além da segurança jurídica e institucional, a retaliação unilateral prejudica o elemento mais fraco da cadeia da tributação, que é justamente o contribuinte. Então, senhores, aqui para finalizar, me parece que enquanto o Congresso Nacional continuar residindo nessa inércia que lhe é peculiar, dificilmente nós conseguiríamos chegar a um consenso sobre a matéria. É preciso que o Congresso Nacional edite com urgência essa lei complementar, as normas gerais de tributação do IPVA, que alguns estados não obedecendo que dispõe o artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro e vem se esquecendo daquilo que um dia o legislador constituinte levou ao status de cláusula pétrea, que é o Pacto Federativo e a União Política e Econômica dos Estados. Para finalizar, eu queria trazer aqui as sempre acalentadoras palavras do professor Sacha Calmon Navarro Coelho, que diz o seguinte: sendo a federação um pacto de igualdade entre as pessoas políticas, e sendo a autonomia financeira o penhor da autonomia dos entes federados,
Tem-se que qualquer agressão, ainda que velada, a esses dogmas constitui inconstitucionalidade. Entre nós, a federação é pétrea, insolúvel, a não ser pela força bruta de uma revolução secessionista ou de outro Estado, vencedor de uma guerra inimaginável. Pessoal, é isso que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigado pela atenção de todos. E o meu tema de estudo foi a análise crítica do parecer 492 de 2011, publicado em 26 de maio de 2011, da Lavra da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O tema da coisa julgada em matéria tributária vem sendo debatido há muitos anos, há mais de 20 anos, e especialmente no âmbito federal, tendo principalmente o foco na coisa julgada envolvendo contribuição social sobre o lucro. E, com o tempo, as demandas todas foram feitas e chegaram aos vários precedentes do STJ. Teve um precedente muito recente em 2011 para discutir e determinar se há ou não violação do julgado em determinados casos, e a questão começou a ficar mais sofisticada, a se entender o que se entende por modificação do Estado de Direito capaz de cessar a eficácia de uma coisa julgada. Ou seja, quando uma decisão transitada em julgado perde eficácia e o contribuinte passa a ser obrigado a recolher aquele tributo que ele anteriormente discutiu. Esse é o ponto central desse parecer feito pela Procuradoria. Foi um tema aqui de exposição do professor Roberto Teodoro Júnior. E a Procuradoria deixa muito claro que ela não está discutindo relativização da coisa julgada, retroatividade, nada disso. O que ela busca é atribuir efeitos prospectivos a precedentes do Supremo Tribunal Federal, seja em controle concentrado, em alguns casos em controle difuso, que para a PGFN seria suficiente para, por si só, cessar os efeitos daquela decisão transitada julgada, aquela decisão individual, que beneficia o contribuinte, em detrimento do novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que declara, reconhece a constitucionalidade do tributo. Esse foi o ponto central do meu trabalho. E também eu busquei trabalhar uma questão pouco explorada no parecer e muito pouco explorada na doutrina, que envolve os efeitos práticos dessa noção, dessa tese da PGFN, que seria qual o termo inicial, quando o contribuinte, então, teria que passar a recolher esse tributo. A PGFN deixa bem claro, com um estudo, e um estudo que é amparado por parte parcela importante da doutrina nacional, de passagem, que a decisão do Supremo Tribunal Federal, um controle concentrado, a DIN, o ADC, vou excluir a DPF, não há casos desses, mas no ADIN, o ADC seria suficiente para cessar os efeitos da coisa julgada, ou seja, interromperia a partir daquele momento, o contribuinte teria que passar a recolher novamente o tributo. Uma outra questão que é importante na discussão desse tema, apesar de ser recente, é que já temos uma decisão monocrática do ministro Napoleão Nunes Maia, que ele aborda, ele acolhe parcialmente esse parecer e reconhece essa decisão monocrática, no final do ano passado, nos marcos de emergência, que a coisa julgada, que envolvia a contribuição social sobre o lucro também, a coisa julgada, no caso da contribuição social sobre o lucro, ela vai cessar com o trânsito julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal na DIN número 15, que julgou realmente a constitucionalidade da contribuição social sobre o lucro instituída pela Lei 7.689. Bem, entendo que a tese principal da PGFN não vinga, apesar dos seus argumentos serem muito bons. Mas entendo que, no caso, a decisão do Supremo Tribunal Federal, por mais qualificada que seja, no âmbito tributário, não tem a força de, por si só, cessar os efeitos de uma coisa julgada. Não desconheço e realmente reconheço a atribuição normativa das decisões do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não apenas declara o direito, sim, existe criação normativa, sim, lógico, é uma tese já superada, mas também não se discute o efeito extraprocessual de uma decisão do Supremo Tribunal do Sétimo Controle Concentrado, processos em curso, administração pública, efeito econômico, não se discute isso. Também se reconhece a supremacia da Constituição Federal, tema que foi muito discutido na superação da súmula 343 do STF, ao se admitir ações rescisórias
posteriores lógico, dentro do prazo de 2 anos, mas em razão de violação à Constituição. Todavia, entendemos que uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede de ADIM, o ABC, que reconhece a constitucionalidade de uma lei tributária, ela não inova, ela não modifica o ordenamento jurídico. Ela apenas reconhece, retira aquela situação de incerteza que havia naquele cenário jurídico para dizer realmente aquele tributo, aquela lei tributária, ela é constitucional. Porém, as decisões já transitadas e julgadas em sentido contrário, elas são decisões válidas, têm eficácia normativa e, a prevalecer a tese da Fazenda, nós corremos o risco de perder a própria importância do controle difuso de constitucionalidade e termos situações como decisão singular transitada e julgada será provisoriamente transitada e julgada, porque ficará sempre na expectativa de ser confirmado ou não pelo Supremo Tribunal Federal no momento futuro. No caso, é também importante ressaltar que o direito tributário ele tem como sim um veículo e um veículo normativo que regula as relações jurídicas é a lei. O princípio da legalidade vem disso. Isso não é mero formalismo. Por mais que se acolha a doutrina atual que dá uma nova visão, dá uma nova leitura ao princípio da legalidade e da segurança jurídica, a legalidade é uma limitação formal que deve ser observada no direito tributário. E nessas situações em que a constitucionalidade é apenas reconhecida, ela não pode inovar e restaurar uma relação jurídica que foi afastada por uma decisão judicial anterior, ou seja, pelo próprio ato do Estado, decisão anterior válida, eficaz, legítima, e que justamente buscou declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, não podendo, então, quando o fisco buscar tributar esse mesmo contribuinte com base numa lei já declarada inconstitucional que ele próprio é beneficiado. O professor Bertodoro comentou em um recente parecer do professor Leonardo Greco que ele deixa expressamente que decisão do Supremo Tribunal nesse sentido não cria direito novo, ou seja, não tem alteração de regime jurídico. Tem alteração de regime jurídico no direito tributário com base numa nova lei. Lei formal, lei material. Eu penso que seria uma situação análoga aos critérios de resolução de conflitos de lei, que seria uma norma geral contra uma norma especial. Eu só teria um aparente conflito, uma antimonia, mas eu teria uma norma geral, uma norma especial. E um argumento importante, mas que eu também entendo perigoso, é a tese feita pela GFN ela busca dar eficácia positiva à isonomia e a busca da livre concorrência, evitar o desequilíbrio e assegurar a neutralidade fiscal. Sim, realmente o sistema jurídico tem que se preocupar com isso. Mas a Constituição também, ao mesmo tempo que acolhe a isonomia e livre concorrência, ela também abarca a segurança jurídica. Nós não temos primazia desses valores, desses princípios, e sim uma tentativa de compatibilizá-lo. E compatibilizar essa situação, eventual situação pontual em que alguém está sendo beneficiado em detrimento de outros, o veículo, o jeito, o instrumento necessário para regularizar isso é dentro da legalidade. É instituir nova lei e resolver o problema. Tá? E não buscar situações ou juízos valorativos que podem justamente brigar com o sistema tautológico do direito. Por fim, e eu busquei trazer esse tema também. Caso, tendo em vista a eficácia prática, já que temos uma decisão do ministro Napoleão Nunes Maia colhendo esse entendimento do PGF. E se vir o parecer do PGF? Quando o contribuinte tem que pagar? Nesse tema, o parecer fala, o termo inicial será o trânsito julgado no precedente definitivo, nos casos em que a decisão for posterior à publicação do parecer, repito, 26 de maio de 2012. Nos casos do parecer, porque nos casos da decisão anterior, vai ser com a publicação do parecer. Também discordo disso, com base na necessidade de assegurar a proteção da confiança e boa-fé do contribuinte. Viés da segurança jurídica. A tese da Fazenda chega ao ponto de que você, então,
obrigar o contribuinte a acompanhe semanalmente os informativos do STF para saber se a sua coisa julgada foi ou não afetada por uma eventual decisão do Supremo Tribunal Federal, bem como acompanhar no Diário Oficial quais são os pareceres e as opiniões da PGFN. Entendo que esse caso, pelo princípio da segurança jurídica, necessidade de proteção da boa-fé e da confiança do contribuinte, que ele possui uma situação, já que ele possui uma situação de estabilidade, dada pelo próprio Poder Judiciário, ele tem que ser, ao menos, notificado pessoalmente, já que deve ter domicílio, lógico. Ele tem que ser notificado pessoalmente no novo entendimento externado pelo fisco, dizendo que, para o fisco agora, houve uma modificação de critério jurídico, que então ele, fisco, entende que o contribuinte tem que passar a recolher o tributo para os faturadores após aquela notificação. Se eventualmente houver uma inércia do fisco, a adesão do Supremo foi em 2012 e só em 2014 houve a notificação, a inércia do fisco, infelizmente, tem que ser, a inércia é um comportamento, uma prática que tem que ser, tem eficácia, tem elemento normativo. E por fim, essa também é uma necessidade, tendo em vista que segurança jurídica, previsibilidade, exige cientificação exata e precisa. Isso, com dever de publicidade, é necessário, ao menos, essa notificação pessoal. São essas as minhas considerações sobre o tema e vou finalizar para não passar mais. Agradeço a todos pela atenção. Como o tempo aqui é muito curto, eu pensei em... Eu não vou poder abordar todos os pontos tratados no meu trabalho. Então, eu optei por dar um panorama geral sobre todos os meus resultados, o objetivo do trabalho e passar a parte conclusiva. Bom, como todos sabem, o tema escolhido para esse congresso, para esse 16º congresso da BRADT, é o tema da jurisdição tributária. Sendo assim, minha tese não poderia tratar de um tema diverso, então eu procurei abordar exatamente essa questão. Contudo, o que eu busquei fazer no meu trabalho foi trazer um elemento novo para a discussão aqui proposta. O que eu pretendi foi trazer uma nova perspectiva sobre a jurisdição tributária sob um enfoque internacional. Bom, sendo assim, o meu trabalho ele vai tratar justamente de uma jurisdição que vai além das fronteiras estatais, uma jurisdição que emana de um agente externo, no que eu chamo de jurisdição internacional tributária. Né? Mas aí vem o primeiro questionamento. Será que existiria hoje em dia um órgão julgador competente para dirimir conflitos em matéria tributária de âmbito internacional? E a resposta seria não. Porque por mais que tenhamos discutido, e isso já ocorreu por diversas oportunidades, sobre a criação de uma organização tributária internacional, essa ideia ainda não foi para frente. Contudo, isso não significa que não exista um outro órgão hoje em dia que, embora não especializado em matéria tributária, tem decidido reiteradamente questões de cunho tributário. E é justamente esse o caso do órgão de solução de controvérsias da OMC. Bom, mas aí, alguns de vocês podem estar se perguntando agora, o que a OMC tem a ver com o direito tributário? Eu respondo tudo. Né? A Organização Mundial do Comércio, por se tratar de uma organização cujo objetivo foi constituída com o objetivo de regulamentar o comércio, reduzir barreiras alfandegárias, de promover o livre comércio das nações, por óbvio, acabaria tocando a matéria tributária, porque o direito tributário pode ser utilizado como um instrumento de protecionismo estatal, interferindo na concorrência do mercado mundial por meio da distorção de preços. São diversas situações que podemos verificar a ocorrência de uma sobreposição, uma confusão entre políticas tributárias e práticas comerciais. Né? Bom, então, antes de prosseguir, antes de adentrar a estrutura do meu trabalho, eu gostaria de dar de esclarecer como funciona o sistema de solução de controvérsias da OMC. Bom, a OMC ela foi criada em 1994, né, e ela veio com essa inovação. Ela trouxe um sistema de solução de controvérsias que é hoje considerado o mais eficaz em termos de fazer cumprir as suas decisões do âmbito internacional. E muito se deve ao fato de que o entendimento sobre solução de controvérsias, que é o acordo celebrado no âmbito da OMC que regulamenta a matéria, prevê a possibilidade de aplicação de sanções comerciais, que seriam retaliações, aos países que descumprirem as decisões do órgão de solução de controvérsias. Bom, então, o órgão de solução de controvérsias da OMC
aliás, o sistema de solução de controvérsias do OMC, ele é constituído pelo órgão de solução de controvérsias, que possui 2 graus de jurisdição. Na primeira instância, nós temos os chamados grupos especiais, ou painéis, que são grupos formados por 3 julgadores ad hoc. Excepcionalmente podem ser escolhidos 5 julgadores, né, mediante acordo entre as partes, que são selecionados para decidir aquele conflito específico. Já em segunda instância, nós temos o chamado órgão de apelação, que recebe recursos contra as decisões dos grupos especiais. Esse órgão de apelação, ele é um corpo permanente, composto por 7 especialistas em direito internacional e econômico, que são eleitos por mandato de 4 anos, cabendo uma única recondução. O órgão de solução de controvérsia, é importante frisar, ele só julga a questão de direito. Não é possível envolvimento do acervo parte probatório em nível recursal, nível de apelação perante o OMC. Bom, feitas essas considerações, eu passo agora à estrutura do trabalho. O primeiro passo que eu dei no meu trabalho foi justamente analisar os acordos do OMC e buscar dispositivos que tratassem de matéria tributária. E ao fazer essa pesquisa, o que eu pude perceber é que é possível dividir uns 3 grandes grupos relacionados ao direito tributário em matéria no que tange aos acordos do OMC. O primeiro deles seria relacionado àquela tributação que ocorre na entrada do produto no território, que eu chamaria de uma tributação aduaneira ou alfandegária. Com relação a essa matéria, e aí o acordo mais importante seria o GATT. O GATT, aliás, é importante deixar claro que existem 2 GATTs no OMC, existe o GATT de 1947 e o GATT de 1994, porque antes da constituição do OMC, de 1947 até 1994, quem regulamentava o comércio internacional era o GATT de 1947. Com a constituição do OMC, optou-se por criar um novo GATT de 1994, que reproduziu os dispositivos do GATT de 1947 e acrescentou alguns novos. Bom, então, o primeiro ponto relevante seriam as chamadas listas de concessões. São listas vinculadas, aliás, vinculantes, que são apresentadas pelos Estados-membros, estabelecendo produtos e alíquotas para a importação de produtos. E essas listas, elas obrigam os Estados-membros, sendo possível, inclusive, ser demandados perante a Organização Mundial do Comércio, caso descumpram o que está ali estabelecido. Um outro ponto extremamente relevante é a famosa cláusula do tratamento da nação mais favorecida. Apesar de eu tratar dessa matéria nesse tópico da tributação aduaneira, é importante deixar claro que essa é uma cláusula de ampla aplicação. Ela não se restringe aos tributos que incidem na entrada do produto no território. Então, a cláusula do tratamento da nação mais favorecida é uma cláusula que basicamente dispõe sobre um princípio de não discriminação, um princípio que veda a discriminação entre produtos advindos de países distintos, de países membros do OMC. Não é possível um tratamento discriminatório com relação a esse tipo de produto. E o último ponto seriam os emolumentos ou taxas cobrados pela fiscalização aduaneira quando é entrada do produto no território. Também tratado no GATT. O segundo grupo que eu já havia mencionado seria um grupo que eu falaria dos tributos internos, a tributação que ocorre internamente, todos os outros tributos que incidem sobre o produto depois que ele já entrou no território. E aí, o ponto mais relevante seria a famosa cláusula do tratamento nacional, que é uma outra cláusula prevista também, que impede a discriminação entre produtos, só que agora impede a discriminação entre produtos estrangeiros e produtos nacionais. Por fim, um último grupo seria o grupo dos incentivos fiscais de natureza e subsídios, porque é possível que o Estado, ao conceder um incentivo fiscal, esteja subsidiando a exportação da sua produção. E isso é vedado pelo OMC. Bom, aí a OMC tem um acordo específico, o acordo de subsídios e medidas compensatórias, que vai definir o que seria um subsídio, como identificá-lo, como dizer que aquele caso específico seria um subsídio proibido e, por isso, ensejaria uma ação perante a Organização Mundial do Comércio. E aí, inclusive, esse acordo ele traz em seu anexo diversos exemplos, em um rol exemplificativo, ele traz diversos exemplos de situações de incentivos fiscais, como remissões, isenções, restias, o que seja, aliás, qualquer tipo de exoneração tributária, que me vale da expressão do professor Sacha Calmon, para me referir a todo tipo de exoneração do contribuinte. Então, qualquer tipo de exoneração tributária, aliás, ele traz exemplos de exonerações tributárias que seriam considerados subsídios à exportação. Bom, depois disso, o que eu procurei fazer no meu trabalho foi analisar a jurisprudência do OMC e
identificando aqueles casos que versaram matéria tributária, né? Só para ter uma ideia, desde a Constituição da OMC, existem dados que demonstram que desde a Constituição da OMC até o ano de 2005, 34 pleitos foram submetidos ao órgão de solução de controvérsias sobre matéria tributária, incluídas consultas e reclamações. Mas meu trabalho ele focou naqueles casos que foram levados adiante e que, inclusive, foram identificadas violações dos acordos da OMC e, por isso, determinada a reformulação da legislação tributária da parte sucumbente. Bom, com relação aos tributos aduaneiros ou alfandegários, eu identifiquei 3 grandes casos importantes. Com relação à tributação interna, 9 foram os casos tratados. E com relação aos incentivos fiscais, apenas um caso, mas um caso extremamente importante, que teve uma grande repercussão, inclusive levou à aplicação de medidas retaliatórias no maior importe, já autorizado pela OMC, foram quase 4 bilhões de dólares por ano, né? E que é um caso muito exemplar, porque foi travado entre os Estados Unidos e a União Europeia, e que houve diversos recursos, incidentes, e a cada decisão do órgão de solução de controvérsia, os Estados Unidos reformulavam a sua legislação tributária, tentando adaptá-la às normas da OMC, né? Eu queria também destacar um ponto que nenhum desses casos o Brasil acabou sendo envolvido. Nenhum desses casos o Brasil foi parte da disputa. Entretanto, isso não significa que as normas da OMC, que os tratados, os acordos, não gerem efeitos no nosso sistema tributário. E um exemplo claro disso é que os nossos tribunais superiores, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal, têm entendimento simulado no sentido de que o tratamento tributário conferido aos produtos nacionais deve ser estendido aos produtos advindos de países signatários do GATT. Inclusive, a STJ tem estendido o tratamento tributário a diversos produtos advindos desses países, como no paradigmático caso do bacalhau importado, que teve inclusive edição também de enunciado súmula. Então, para concluir, tendo em vista toda essa análise, o que eu pude verificar é que os acordos da OMC têm impactado profundamente o direito tributário dos Estados Unidos, né? Principalmente por meio da interpretação que é conferida aos seus dispositivos pelo órgão de solução de controvérsias, né? Afinal de contas, a jurisprudência ela é amplamente aceita como um instrumento de interpretação do direito internacional público, né? E aí, tendo em vista que o direito internacional econômico, o direito internacional econômico desenvolveu mecanismos extremamente eficazes para fazer cumprir as suas decisões, não há como negar que as decisões da Organização Mundial do Comércio acabam impondo constrições ao desenvolvimento do direito tributário interno, né? Inclusive, um outro ponto importante de ser ressaltado é que a Organização Mundial do Comércio hoje em dia ela é composta por 157 membros, e por isso dá uma perspectiva sobre a jurisdição que é exercida por esse órgão de solução de controvérsia. Então é assim que esse órgão acaba exercendo uma jurisdição de fato internacional e, no que tange a matéria tributária, uma jurisdição tributária. Eu penso que talvez, né, principalmente levando em conta que todos esses casos da OMC que foram julgados acabaram sendo cumpridas as determinações, as legislações foram alteradas quer pela via administrativa, quer pela via legislativa dos países, eles adaptaram seus sistemas às normas da OMC. É possível concluir que as decisões do órgão de solução de controvérsia concorrem com o legislador nacional na formação do direito tributário. E assim, agora eu já estou terminando, eu penso que talvez o meu trabalho possa ter de fato alcançado esse objetivo de dar uma pequena contribuição aos debates e propostas, principalmente levando em consideração as lições que podemos extrair das palestras da professora Isabel, do professor Thomas, no sentido de que as decisões judiciais de fato criam direito. E aí eu poderia, desse modo, eu poderia concluir, poderia afirmar que as decisões do órgão de solução de controvérsias em matéria tributária criam direito tributário. Muito obrigado.